nesse vídeo aqui a gente vai tentar explorar tipo, a ideia do porquê que um vetor é dito que um vetor é uma classe de equipolência, né? Uma classe de equipolência de segmentos orientados. Uma classe de equipolência, no caso, a gente pode mudar as palavras, a gente pode falar que o vetor é uma classe de equivalência dada uma certa relação. Claro que é redundante, tipo, a gente, sei lá, a gente fala que é dada uma certa relação, porque se já é uma classe de equivalência, então já foi dada uma certa relação, derivado de uma certa relação. Mas antes a gente vai definir aqui rapidinho e lembrar o que é uma relação, né? Então, por exemplo, se a gente tem a gente tem dois conjuntos aqui, a e b tá aqui, acho que eles não são nulos. Uma relação é uma relação de A em B é denotada dessa forma. O P é basicamente uma regra, tal que o seguinte, essa relação ela vai ser um subconjunto do cartesiano, produto cartesiano de A em B, e a gente vai ter um par ordenado que vai pertencer a essa relação. Ou seja, a gente vai definir uma regra, né? E a gente vai pegar todo par ordenado que vai satisfazer essa regra, né? Então, isso daqui é basicamente uma ideia de relação, né? Claro que, por exemplo, isso daqui é uma das maneiras da gente apresentar uma relação, né? A primeira é apresentar um subconjunto de AB do cartesiano de A e B e através de seus pares ordenados, né? Só que, enfim, aí nesse caso a gente vai exibir elementos do produto cartesiano. Esse daqui é o modo mais prático, que é definindo uma regra, que é semelhante à ideia de função. Inclusive, função a gente define como relações, né? É uma definição mais precisa do que aquela, enfim, que a gente vê no ensino médio. Mas, enfim, para isso a gente vai partir da ideia de relações de equivalência, né? O que é uma relação de equivalência? Primeiro a gente vai partir dessa palavra, né? Equivalência. Equivalência, a gente pega, por exemplo, a construção meio que etimológica da palavra, ela significa, em latim, ecus, acho que é assim que escreve, ecus valere, ecus valere. Isso daqui significa basicamente, isso daqui é igual, né, só cortando o vídeo por causa do cachorro, ecus significa igual e valere significa valor, né, ou seja, a junção das palavras significa ter valor, né. Isso daqui faz sentido, né? Porque, ou seja, isso daqui basicamente significa uma coisa equivalente à outra é se a gente tiver dois elementos que eles são equivalentes, em um certo sentido, então eles têm o mesmo valor ou eles são intercambiáveis. No contexto de relações de equivalência, a gente vai ter o seguinte. Eu vou pegar um exemplo clássico aqui. Então, por exemplo, no estudo de frações, se eu definir, sei lá, um conjunto F como um conjunto de frações irredutíveis, mas formalmente eu vou definir ele assim. E eu defini uma relação R em F, né? No caso daqui é um conjunto de todas as frações irredutíveis, não é só frações irredutíveis, né? E eu defini uma relação pelo seguinte. Ou seja, eu defini uma relação tal que duas frações são iguais, são equivalentes, né? Ou seja, A sobre B vai se relacionar com C sobre D se o AD for igual a BC. Né? Daqui é uma definição padrão de equivalência de frações. Né? Então, eu definindo um conjunto, né? No caso, a gente definiu F, uma relação de F em F, uma proposição P, no caso essa daqui, eu definindo um conjunto e essa relação, agora vamos ver se é uma relação de equivalência. Né? Então, para ver se daqui é uma relação de equivalência, eu só vou diminuir esse tamanho aqui, o tamanho dessa fonte. Tá bom, agora vamos lá, vamos mostrar que isso daqui é uma relação de equivalência. Né? Ou seja, para mostrar que uma relação ela é uma relação de equivalência, a gente tem que mostrar se a relação ela possui a propriedade de reflexividade, de simetria e a transitividade. Então, vamos ver. Para a propriedade de reflexividade,
a gente tem que mostrar, a gente tem que ver se para todo A sobre B pertencente ao conjunto, que essa fração irredutível aqui, ela se relaciona com ela mesma. Né? Isso daqui é verdade, né? Ela cumpre a propriedade. Então, ela é reflexiva. Pois AB é igual a BA. Agora, ver se ela é simétrica. E, para a gente ver se uma propriedade é simétrica, né, se ela tem a propriedade de simetria, cortando o vídeo porque, enfim, tá passando muito carro aqui hoje, a gente meio que tem que mostrar o quê? Tem que ver se, para todas essas duas frações irredutíveis pertencentes a um conjunto, a gente tem que ver se o A... Se o A se relaciona com C sobre D, então a gente vai ter que o CD ele vai se relacionar com A sobre D. Isso daqui é verdade também, né? Porque isso daqui, ele vai, no caso daqui vai ficar igual a AD sobre BC. Isso daqui, CB sobre DA, são duas frações iguais, né? Então, ela também tem a propriedade de simetria. Né? Eu não sei se eu falei outra coisa aqui, mas enfim, ela tem a propriedade de simetria também. E agora ver se ela tem a propriedade de transitividade, que no caso é o seguinte, para todo A e isso daqui é verdade também, né? Porque, por exemplo, aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter CF sobre DE, aqui AD sobre BC. Então, a gente vai ter o seguinte, relacionando uma com a outra, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que a CF, ou seja, AC igual a BE, então o AB ele se relaciona com F. Ou seja, isso aqui a gente acaba de mostrar que isso aqui é uma relação de equivalência, né? Então, se isso é uma relação de equivalência, só vou deixar ele aqui minúsculo. Então é o seguinte, como R é uma relação de equivalência, ele tem todas essas três propriedades, a gente vai conseguir particionar o conjunto, né? Por quê? Uma relação de equivalência, né, que costuma ser, por exemplo, uma relação de equivalência, conjunto, todas as relações, união de todas as classes de equivalência, daqui é F. Vai ser conjunto F. Isso daqui é a relação de A módulo R, nessa notação aqui, A módulo R. Esse A vai ser tal que o seguinte, tal que a relação de A módulo R vai ser igual a X pertence ao conjunto F, tal que X se relaciona com A. Ou seja, em outras palavras, isso daqui significa o seguinte, significa o seguinte, se a gente ter esse conjunto aqui como F, os elementos de R vai ser o quê? Vai ser todas essas frações, vai ser o conjunto, né, de todas as frações irredutíveis, sei lá, H sobre lambda, enfim. E o conjunto quociente que é denotado dessa forma, ele vai ser o conjunto de todas as classes de equivalência. Então vamos supor, esse aqui vai ser A, não, vou botar A1 módulo R, A2 módulo R, A3 módulo R. Ou seja, aqui a gente vai ter basicamente o seguinte, cada uma dessas classes de equivalência
vai representar uma fração irredutível. Então, por exemplo, essa daqui, por exemplo, ela pode ser representada por um meio, né? Onde basicamente ela vai representar todas as classes de frações que são equivalentes a ela. Ou seja, 3/8 e etc. Essa daqui já vai ser outra classe de equivalência, por exemplo, 1/3, 3/9 e etc. Sabe? Então, como isso daqui representa todas as frações irredutíveis, ela vai ter infinitas classes de equivalência, entendeu? Ou seja, acaba do F, eu vou apagar isso daqui, ó, que a gente já terminou, vou apagar isso daqui mesmo. Ele pode ser particionado em infinitos conjuntos, né? Já que a gente tem isso daqui, ó, que a união de todas as classes de equivalência vai ser igual a F, ou seja, a união de todas as frações irredutíveis que vão representar uma classe de equivalência, onde nessa classe as frações vão ser todas equivalentes a ela. O conjunto F ele pode ser particionado em vários conjuntos, onde, por exemplo, aqui a gente vai ter um meio, entendeu? Aqui 1/3 e etc. Então, observe que a gente usou exatamente a mesma propriedade de igualdade, entendeu? Da noção de igualdade, né? No caso, para mostrar que, sei lá, que R é uma relação de equivalência. Isso não foi um acaso, né? A igualdade, de certa forma, é um protótipo de uma relação de equivalência. Só que a gente usa a relação de equivalência meio que para generalizar o que a gente chama de igualdade na matemática, né? Então, voltando para o caso dos conjuntos, né, dos vetores, no caso, a gente vai ter o seguinte, né? Eu vou para outra página aqui. Se, por exemplo, eu denotar S como conjunto de segmentos orientados, AB, onde A é diferente de B, eu vou denotar dessa forma, acho que vai condizer com o que eu quero dizer, conjunto de segmentos orientados, tal que a B pertence a Rn, opa. Então, a gente vai definir, por exemplo, uma relação R em S, tal que um segmento orientado vai ser igual ao outro, né? Ou seja, AB vai se relacionar com CD, se somente se AB foi igual a CD, ou seja, eles tiverem o mesmo comprimento, mesma direção e sentido. Então a gente definiu um conjunto de segmentos orientados, padrão, e uma relação que define o seguinte: um segmento orientado vai se relacionar com um outro segmento orientado se eles tiverem o mesmo comprimento, direção e sentido, né? Ou seja, eu acho que o R eu posso definir mais formalmente dessa forma. Vai ficar muito grande, eu acho, né? Deixa eu ver. Ali. Beleza. Então, ok, definimos um conjunto, uma relação, agora só falta mostrar que isso daqui é uma relação de equivalência, né? Vou deixar aqui minúsculo. Vamos definir, vamos mostrar se R tem os três atributos, ou seja, tem as três propriedades, né? Relembrando, mostrar se o R é reflexivo, ou seja, mais formalmente, mostrar se X pertence a S, o X ele se relaciona com ele mesmo. E sim, né? Isso daqui é óbvio, porque a gente tem que para todo segmento orientado, sei lá, para todo A, B segmento orientado arbitrário, pertencente a S, a B. Pessoal, eu denoto o segmento orientado dessa forma e não dessa forma aqui. Fica meio confuso, né? Para não gerar muita ambiguidade. Eu recomendo vocês fazerem o mesmo, né? Porque vetor a gente representa dessa forma. Mais tarde vocês vão ver por quê. Agora ver se ela é simétrica, né? Então, o que é uma relação simétrica? De modo mais geral, XY pertence a R, tal que esse X se relaciona com Y, Y se relaciona com X. Então, isso daqui também é verdade, porque para todo segmento AB
e CD pertencente a S, AB se relaciona com CD, ou seja, eles vão ter o mesmo comprimento, sentido e direção. Se o AB tiver o mesmo comprimento, sentido e direção que CD, obviamente, o CD ele também vai ter o mesmo comprimento, sentido e direção que o AB. Então ela também é simétrica. Agora vê se ela é transitiva, né? Ou seja, para todo x, y, z pertencente a S, se x se relaciona com y e y se relaciona com z, o x ele vai se relacionar com z. Que também é verdadeiro, né? Daqui é meio trivial, então a gente não precisa mostrar, mas nós vamos mostrar aqui, ó. Sei lá, se AB, para todo AB, CD ou seja, a gente acabou de ver, né, que o R é uma relação de equivalência, né? Então, sendo uma relação de equivalência, a gente vai poder particionar o conjunto S, né? No caso, a gente vai ter conjunto S como, deixa eu ver. Então, observe o seguinte, né? Que o conjunto quociente de S vai ter, por exemplo, A1 módulo R, A2 e etc. Então, cada classe de equivalência ela vai conter um segmento orientado que são iguais entre si, né? Então, essa relação de equivalência ela recebe um nome muito diferente, né? Que é relação de equipolência. Porque por isso que é dito que dois segmentos orientados eles são equipolentes, né? Se ambos forem nulos ou se tiverem a mesma direção, sentido e comprimento. Então, por isso que a gente passa a denotar, por exemplo, o segmento AB é equivalente a CD, né? Então, essa classe de equivalência, ela também vai ser chamada de classe de... quer dizer, de classe de equivalência vai começar a ser chamada de classe de equipolência, né? Ou seja, classe... Por quê? Porque classe de equipolência ela vai passar a ser o conjunto, né? Deixa eu só apagar isso aqui. Então, basicamente, a classe de equipolência de um segmento orientado qualquer, então vamos considerar um segmento orientado qualquer o próprio AB, né, que a gente definiu, esse vai ser um segmento orientado qualquer, vai ser o conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes a B. Então, AB acaba sendo o representante dessa classe de equivalência. E o vetor acaba sendo exatamente isso. Se o AB ele é um segmento orientado, o vetor ele tem AB como representante e o vetor ele vai ser denotado por AB, com essa setinha aqui em cima, essa flechinha. Por isso que quando a gente vai somar, por exemplo, vetores, etc., não depende da posição do vetor. Então, se a gente, sei lá, vai somar um vetor esse com esse, a gente pode pegar um representante desse e botar aqui, somar. Então, a gente pode fazer qualquer coisa, calcular a área de vetores, enfim. Porque justamente um vetor V, ele vai ser representado por exemplo, um conjunto de segmentos orientados que são equivalentes a B. Por isso que temos total liberdade para a gente escolher ou desenhar um vetor com uma posição sendo arbitrária, né? Só basta a gente respeitar o comprimento, sentido e direção. Então, por isso que para qualquer ponto ABC pertencente aos reais, para qualquer ponto, independente da posição, vale. Ou seja, se a gente tem um vetor qualquer, né, U, né, se a gente escolher arbitrariamente um vetor, um ponto x, né, então existe um segmento orientado de U na origem x, ou seja, vai existir um ponto y, tal que U vai ser igual a x.
Então, basicamente é isso, né? Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar um like no vídeo. Dúvidas ou críticas aí nos comentários. É isso, valeu.